eu acho que vale a pena a gente recapitular algumas coisas, né? Então Sim, você estava perfeito. falando com relação a valor de locação, né? Até antes de você responder sobre valor de locação, que foi a hora que a gente parou aí para sair da live e entrar novamente, qual que é a cidade mesmo que você está aí no Espírito Santo? Eu moro aqui na cidade de Itapemirim, né? Um redutozinho chamado a Praia de Itaipava, né? É perto de Guarapari. Guarapari, que no Espírito Santo é muito conhecido, perto de Vitória, capital, né? É uma cidade Sim, bem do interior praiana aqui, né? legal. É uma cidade de quantos habitantes? Na verdade, a cidade aqui, a cidade de Itapemirim, ela tem uns 35 mil habitantes, a cidade, né? Mas o meu público, praticamente, é só do bairro aqui, você tá entendendo? Eu alugo muito pro pessoal do bairro. Aqui é 15 mil pessoas, não tem mais do que isso, para você ter uma ideia. Tá. Ou seja, você poderia estar localizado em qualquer lugar do Brasil, né, que não mudaria muita coisa para você, porque você está alugando para o pessoal que mora no bairro. E o seu perfil de inquilino, como que é? São pessoas que trabalham mesmo aí perto, tem gente que faz home office, as pessoas passam a maior parte do tempo fora, voltam só à noite, final de semana não param em casa. Qual que é o perfil do seu inquilino? Eu costumo dizer, é o seguinte, pô, como aqui na minha cidade, assim, não tem uma indústria muito forte, não tem uma faculdade muito grande, né? Então o perfil do meu inquilino aqui, eu costumo dizer que é muito variado. Eu costumo pegar todos os tipos de inquilino aqui. Eu tenho inquilino meu aqui que mora sozinho, que trabalha aqui na prefeitura, que está começando a vida agora, que é independente, né? Eu tenho esse perfil de inquilino. Eu tenho aquele perfil de inquilino que é gente aposentado, que não tem uma moradia, mas que quer morar, vem de outra cidade, vem de Minas, vem de outra cidade, então quer se estabelecer aqui. Eu também tenho esse perfil de inquilino. Eu também tenho um perfil de inquilino muito que é constante nas minhas kitnets, o casal que acaba de casar e ele não tem uma casa para morar. E ele está começando a vida. Eu alugo também, como aqui eu alugo para o casal aqui, minha kitnet ela é um pouco grande, ela tem 36 metros quadrados, é praticamente um apartamento, né? É um tamanho muito bom mesmo. Pois é. Então eu tenho, meus inquilinos que são muito diversos. Eu costumo dizer, eu faço umas mentorias e ajudo também um pessoal aí, que é o seguinte, depende muito, o tipo do seu inquilino, depende muito aí também do estilo da sua kitnet. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, você faz um loft, né? Como você está fazendo, ou alguém que faz um loft. Então, o perfil do seu inquilino para um loft é o quê? Para uma pessoa que já tem uma idade certa avançada, a pessoa que tem 70 anos, 60 anos, é bacana o loft? É bacana. Mas já não é um perfil que aquela pessoa que tem 70 anos vai querer subir na cama de cima, você tá entendendo? Já é mais para aquele casal que está começando, um cara mais novo. Então, a gente tem que ir vendo, analisando o perfil desse inquilino. Eu optei por fazer num apartamento nas minhas kitnets, por quê? Porque o apartamento eu consigo captar gente aposentada, eu consigo pegar, eu alugo para gente aposentada, eu alugo para gente que está começando a vida agora, que casou agora, eu alugo para uma pessoa solteira também, eu alugo para todo tipo de pessoas. Eu costumo dizer que o meu perfil é muito variado, né? Agora, tem muita gente que é seguidor meu também, que tem kitnet, que o perfil dele é uma kitnet que já é mais perto de uma faculdade. Então, o perfil dele já é o quê? Já é o estudante, já é aquele cara que está fazendo a faculdade. Então, tudo isso, cada cidade, cada empreendedor tem um perfil, um diferente do outro, uma cidade diferente da outra. Nunca você vai encontrar uma cidade igualzinha a outra, o mesmo perfil de uma cidade na outra. É muito difícil isso acontecer. É verdade. Bom, e aquelas características, aquelas coisas que você não topa dentro da sua kitnet, como, por exemplo, criança, principalmente criança, né? Mas pet também, né? Porque tem uma discussão muito grande em cima de pet. Eu participo também de vários grupos aí de kitneteiros, né? Enfim, empresários, investidores aí em imóveis compactos, né? E tem muita gente agora dizendo que está abrindo para pet, pessoas que alugam há 15, 20 anos e nunca permitiram pet, e eles agora estão fazendo uma experiência de abrir para pet porque perceberam que esse público, né, que costuma morar nas kitnets, que é uma pessoa sozinha, né, no máximo um casal, como você acabou de falar, acabam tendo muito pet, né? Então eles estavam perdendo muitos inquilinos, muitos bons candidatos por não aceitar pet, né? Mas no seu caso, como é que é? Você aceita pet ou não? E criança também, como é que seria no seu caso? Olha, Tata, eu costumo dizer criança de 2 anos para baixo, eu não costumo aceitar, criança de colo, porque o pessoal que tem filho aí vai saber muito, né? Todo mundo conhece que é criança pequena. A criança pequena aí de 1 ano de idade,
um ano e meio de idade, ou até menos, um pouco mais novo, quando chega de madrugada, quando ela sente alguma coisa, ela começa a chorar. Nós sabemos como é que a coisa funciona, né? E a criança, ela não tem culpa. E o que acontece? O inquilino que está, às vezes, trabalhou o dia inteiro, como é que é a grande maioria, o cara trabalhou o dia inteiro. Aí quando ele chega em casa à noite para dormir, e as kitnets são uma do lado da outra, né? E o que acontece? Uma criança daquela começa a chorar pela madrugada, o cara não consegue dormir, e aí começa a criar um atrito entre um morador e outro, e fica um clima que você não tem muito o que fazer. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu não alugo para criança assim de colo. Mas hoje eu tenho lá uma inquilina lá que ela tem uma criança de 3 anos de idade. 3 anos já é uma criança que não fica chorando, ela fica brincando lá no quintal, ela não traz problema nenhum. 3 anos de idade, eu já aluguei já umas 2 vezes para criança de 3 anos de idade, não tive problema nenhum. Questão de animais, cachorro, cara, eu não alugo para o pessoal que tem cachorro. Não porque eu não goste de cachorro, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Porque o que acontece? Quando o inquilino sai de casa e o cachorro fica sozinho na área de serviço, ele começa a latir. E aí começa também a criar aquele clima. Eu sei que as pessoas às vezes cuidam do cachorro, fica dentro de casa, tem cachorro que não late, tem cachorro que late. Então, para evitar esse tipo de problema, vai latir, não vai latir, vai me trazer dor de cabeça ou não vai me trazer dor de cabeça, eu prefiro, assim, ser um pouco mais radical nessa área, entendeu? Eu não aceito pet, eu não aceito pet. Eu, no máximo aí, eu já aceitei, para não falar assim, Leonardo, você não aceita animal nenhum. Não. Eu, no máximo aí, eu aceito um cara lá morou comigo lá quase mais de ano, cara. Ele tinha um passarinho, uma gaiola de passarinho. Foi onde eu aceitei. Ele tinha uma gaiola de passarinho, morou comigo quase um ano, não me deu problema, não chamou atenção, não criou problema para nenhum do inquilino. Então, acho que até aí, no bom senso, eu consigo levar. E aí, como é que você trata isso numa eventual entrevista, ou se você já consegue fazer esse filtro previamente, né, até para não perder o seu tempo e o tempo da pessoa, né? Porque se a pessoa tem animal, se a pessoa tem criança, você consegue pescar isso antes, ou você já se deparou com a situação onde a pessoa omitiu essa informação, de repente até pode ter passado no seu crivo, na sua entrevista, e aí, de repente, aparece lá um cachorro, uma criança, você já se deparou com isso também? Não, no início, como eu falei você, de início, né, a gente não perguntava, né, e a gente via a pessoa assim com perfil legal, pessoa trabalhadora, né, e aí quando ela chegou lá na casa, lá, depois de 2 dias, os inquilinos, ela tem um gatinho miudinho. Eu falei assim, nossa, mano, já tinha assinado o contrato. E aí a inquilina tinha um gatinho, cara. Tinha um gatinho pequenininho, um filhotinho, né? E eu falei assim, aí eu chamei ela, falei, rapaz, você não me falou que você tinha animal. Aí ela falou, poxa, mas você também não perguntou. E eu falei, justamente, eu também esqueci de perguntar. Você entende? E eu fiquei assim, meio... Poxa, porque praticamente foi um erro meu, né? Porque eu como propriedade, eu devia ter perguntado, né? E eu falei assim, bom, vamos fazer um acordo entre nós dois, você cuida bem do seu gatinho aí, não deixa ele ficar solto no quintal. Ele, não, meu gatinho vai ficar só aqui nessa área, dentro de casa, ele tem a casinha dele. Assim, morou comigo uns 8 meses, cara. Uns 8 meses morou comigo e não me deu problema, entendeu? Não me trouxe nenhum desgosto, nenhuma dor de cabeça com os outros inquilinos. Não me trouxe. E falando sobre tipo de contrato, né? Como é que você costuma trabalhar aí na sua região? Você trabalha com contrato pela lei do inquilinato, contrato tradicional, né, de 12 meses, enfim. Você trabalha por contrato de temporada, contratos mais curtos, diária, Airbnb. Como é que você costuma trabalhar aí? Ou prestação de serviço também, né? Que tem muita gente fazendo prestação de serviço agora, utilizando-se de uma pessoa jurídica, né? E aí mudando toda a questão legal aí que envolve, né, a questão da prestação de serviço. Como é que é a forma que você trabalha os seus contratos aí? Como aqui, eu falei para vocês, aqui é interior, cidade do interior, como você deve morar na capital, uma cidade grande, né? Eu costumo dizer que você tem que ter uma atenção redobrada, se não triplicada na questão jurídica dessas coisas, né? Como eu moro no interior, eu tô ainda daquele jeito tradicional ainda. Eu faço um contrato, assim, um contrato padrão, vamos dizer assim, um padrão de aluguel, nada de muito cláusulas mirabolantes, aquela coisa de, costumo dizer assim, eu tenho as minhas obrigações como proprietário e o inquilino tem as obrigações dele como inquilino, entende? Eu tenho que manter a questão funcionando,
o padrão das kitnets, manter as coisas tudo bem organizado. Eu defino muito bem, assim, as questões que tenho que arrumar na kitnet, o que o inquilino tem que arrumar quando ele, de repente, danificar a kitnet. São essas coisas bem básicas mesmo, né? A coisa que eu costumo dizer que me chama mais, que é mais relevante no meu caso aqui, é a questão da multa, né? Porque eu só alugo aqui no mínimo 6 meses. Com menos de 6 meses, eu não alugo as kitnets, né? As pessoas às vezes me perguntam, né? Mas por que, Leonardo, que você não aluga menos de 6 meses? Como eu falei, aqui, devido a ser interior, a rotatividade, se ficar de 3 em 3 meses, de 2 em 3 meses, tendo mudança na sua kitnet, acaba te trazendo um desgaste um pouco maior, você está entendendo? A rotatividade fica grande demais. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu alugo aí, a maioria dos meus contratos é 6 meses. Deu 6 meses, o inquilino quer renovar, e eu vi que é um inquilino bom, que ele não atrasa o pagamento, que ele é o perfil dele adequado, aí nós renovamos, contrato assinado no cartório, tudo bonitinho, firma registrada no cartório, tudo perfeito, conforme manda a lei aí. Eu trabalho basicamente nisso, né? Eu costumo dizer também, Tatá, o pessoal muitas vezes me pergunta, né? A questão como é o seu contrato? As pessoas me perguntam, Leonardo, o que você me diria no contrato? Você aí que já tem experiência no ramo, você vai saber. Por exemplo, se você aluga aí uma kitnet do interior, ou a maioria do preço de uma kitnet é o quê? 600, 700 reais. É claro que tem kitnet que você vai alugar numa cidade um pouco mais industrializada, uma capital que tem um movimento maior, 1.000, 1.200, até 1.400, você consegue alugar uma kitnet, dependendo da região que você está construindo o seu prédio. Mas eu costumo dizer que a maioria é 600, 700 reais, 750, né? Por exemplo, se você aluga aí uma kitnet com um contrato, se o inquilino não paga, uma kitnet que custa 600 reais, e se ele não paga, você vai ter que levar, ou senão se ele quebra, vamos botar uma torneira na kitnet, que custa 25, 30, 40 reais uma torneira comum aí. Você não... É muito questão do bom senso do inquilino. Porque se você não vai entrar numa justiça para cobrar uma torneira que custa 40 reais, você não vai acionar um advogado para cobrar uma torneira ou um chuveiro que ele deixou queimado, você está entendendo? Eu costumo dizer que essas coisas pequenas, você consegue minimizar e evitar aborrecimento, mais na questão do filtro, na questão de como você vai conversar com o inquilino, como você vai ver o perfil do seu inquilino. É ali que você vai minimizar. Não é muito na questão do contrato. O contrato é importante juridicamente, para não trazer problema para você e nem para o seu inquilino, né? Pra você porque você tem um direito e o inquilino também vai ter um direito dele. Mas a questão por menores aí, eu costumo dizer que o que vai fazer a diferença é o filtro na hora de você selecionar o seu inquilino. Muito bem, muito bem. E aí com relação à mobília ou sem estar mobiliado, né? Quando estava dando problema aí na nossa primeira parte, aí que o áudio estava muito ruim, a gente abordou esse assunto. Eu vou, inclusive, o pessoal está pedindo aqui para abordar novamente alguns assuntos aí que a gente tratou na outra live que estava ruim, né? A conexão. Sim. Mas com relação à mobília, você aluga as suas kitnets mobiliadas ou não? Esses prédios meus aí de 6 kitnets, todas elas são sem mobília. Todas. Né? E eu vou explicar para você o porquê, e o porquê eu mudei. Né? Porque não existe, as pessoas falam assim, tem aquela pergunta, né? Qual é melhor, com mobília ou sem mobília? Eu falo a seguinte coisa, depende do público-alvo que você quer atingir. Não tem assim uma questão fechada. E eu vou explicar agora para a galera que está aí querendo entrar no ramo. Por exemplo, como eu moro no interior, e o meu público aqui que aluga as minhas kitnets, são aquele público que já tem a sua geladeira, ele já tem a sua cama, ele já tem os móveis. O meu público é esse aí. A maioria do meu público é esse público. Então, se eu colocar mobília no meu apartamento, o que vai acontecer? Essas pessoas que vão alugar o meu apartamento vão querer colocar os móveis dela. Ela vai querer colocar o sofá dela, a geladeira dela. E aí a pergunta que fica, onde eu vou colocar os meus móveis? É a pergunta, né? Então, mas aí as pessoas falam, pô, então quer dizer que não vale a pena com mobília? Não, muito pelo contrário. Inclusive, eu tenho demanda para poder mobiliar o meu apartamento. Não é maior, mas eu ainda tenho. Nesses meus novos aí, meus 10 prédios, o que eu estou pretendendo fazer, Tatá? Eu ali, no mínimo umas 3 kitnets eu vou mobiliar. Por quê? Porque eu observei que eu tenho público para uma kitnet mobiliada e vai agregar valor no meu aluguel. Eu tenho também esse público. Não é a maioria, mas eu também tenho esse público. Pessoas e que aí vêm já vem a pergunta.
você acha que você pode alugar por quanto a mais pelo fato de você ter mobiliado a sua kitnet? Você chegou já a fazer algum levantamento aí na sua região? Com certeza. De uns 100 a 150 reais a mais eu consigo agregar no aluguel com mobília. Isso aí você consegue alugar fácil. Dependendo do estilo, do tipo de mobília que você vai fazer, claro, e do empreendimento que você vai estar fazendo. Porque as pessoas falam assim, não adianta nada você fazer uma kitnet de qualquer maneira, né? Sem ventilação, entendeu? Sem uma estrutura, no mínimo, decente, para poder um inquilino morar com uns móveis bacanas. Não aquele sofá todo velho, rasgado, como a galera, muita gente, infelizmente, a galera faz. Bota uns móveis muito velhos, muito danificados, e aí quer agregar valor e não consegue. Mas se você colocar uns móveis aí bacana, aí você consegue agregar aí 100 a 150 reais tranquilamente, você fazendo uma pesquisa de mercado, aí você consegue agregar no seu aluguel. Muito bom. Vamos voltar um pouquinho com relação ao estudo prévio que você fez antes de você entrar nesse segmento de kitnets, né? Primeira coisa que as pessoas perguntam muito é com relação ao terreno, né? E isso, olha, o que eu vejo de colegas aí sofrendo e até alguns até já desistindo antes de começar, porque não encontra o terreno, ou se encontra o terreno está muito caro, aí você tem declive, você tem aclive, você tem terreno afastado, rua de terra, aí você tem aquele terreno mais bem localizado, obviamente com valor também maior. Como é que foi no seu caso para esses dois empreendimentos, né? O que você já tem, já está rentabilizando em cima, e esse novo que você está construindo aqui, com relação a terreno? Olha, o meu primeiro terreno, como eu construí as minhas 6, terreno eu já falei no começo aí, mas a galera não pegou ainda, terreno lá é 10 por 20, galera. O meu primeiro empreendimento, 10 por 20. Eu construí 6 apartamentos ali de 36 metros quadrados. Praticamente, Tata, o terreno dessas 6 aqui fica mais ou menos aqui uns 100 metros da minha casa, onde eu construí esse prédio. É praticamente assim, bem próximo do centro do meu bairro, da minha cidade. É bem localizado, não é longe, entendeu? Então eu não tenho problema com a questão de um terreno afastado do centro, que é longe de farmácia, longe de supermercado, longe de verdura, de verdurão, dessas coisas. Não, o meu terreno, o meu empreendimento, ele é bem localizado. E esse novo empreendimento aí, que eu tenho esse novo terreno agora, eu meio que foi uma loteria, eu costumo te dizer, foi uma loteria ali. Porque na minha cidade eu não vou achar mais um terreno desse aqui, eu não consigo achar. E pelo preço que eu comprei esse terreno, aí que nunca mais eu vou conseguir encontrar realmente, não vou conseguir encontrar. Costumo dizer, no meu canal aqui, eu não escondo nada de ninguém, né? E vou falar o preço que eu comprei no meu terreno. Meu terreno, no segundo lote aqui, ele é 12 por 36. Você veja que é um terreno grande. É um terreno grande, né? Quando eu comprei esse terreno aí, já vai fazer um ano mais ou menos, acho que não tem um ano não, né? A dona que estava vendendo esse terreno, ela estava meio que por fora do preço, tá? Ela pediu 85 mil no terreno. Ela estava por fora do preço, ela não tinha noção do mercado. E eu fechei com ela na hora, entendeu? Eu comprei aquele terreno à vista e tal. Com 3 meses depois, o terreno já estava valendo o dobro do preço. Para você ter uma ideia do valor do empreendimento ali que agregou, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, terreno, você não pode se precipitar para você comprar o terreno. Não pode se precipitar. Você tem que ter o dinheiro na mão ali, ou senão uma boa parte daquele terreno na mão, e ficar esperando a oportunidade. Terreno é oportunidade, eu costumo dizer, né? O afobado, ele come cru. Você fica com ele dinheiro na mão e fica esperando. De repente aparece um terreno aqui, outro ali, e você vai ali vigiando. A hora que aparecer aquela oportunidade, que você sabe que é para o seu projeto, para aquilo que você está projetando, e aí você fecha o negócio. Não fecha o negócio no primeiro terreno que você encontrar. As pessoas, acontece muito a seguinte coisa, Tata. As pessoas compram um terreno, né? Primeiro elas têm um projeto, né? Ela tem um projeto na cabeça, ela compra o terreno e depois ela vai fazer o projeto dela, não cabe no terreno. Aquilo que ela pensou em fazer não dá no terreno porque as regras da prefeitura não permitem e várias coisas que acontecem no meio, que acho que depois a gente pode tocar no assunto também, né? Não permite, aí o que acontece? Ela fica frustrada. Às vezes ela me chama no privado, Leonardo, eu comprei um terreno, mas não dá para fazer o meu projeto, a prefeitura está me impedindo de construir, aquela coisa toda, e aí a gente vai partir para uma outra fase de um projeto, aí a pessoa fala, mas agora eu tenho que desistir do meu projeto? Isso não, você não vai desistir. Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, o resto tem jeito.
Então, e essa é uma questão que a gente já pode, inclusive, abordar agora, né? Que eu converso muito aqui também com os meus seguidores, com os meus colegas, né? Que é a questão de você fazer um estudo prévio, né? Não adianta você, como você bem disse, né? Querer resolver o problema e sair comprando porque o preço tá bom, porque a localização é boa, sem você estudar, né? A lei de zoneamento, né? Lei de ocupação e uso do solo, o código de obras, realmente dá muito trabalho. Né, realmente, eu diria até que é o ponto mais importante, né? Todo um percurso, né, que tem que ser feito, né, que começa no terreno. Né? Tudo que vai acontecer vai vir depois disso. Né? Se você vai ter uma rentabilidade boa, uma rentabilidade ruim, se você vai ter, enfim, até perfil de inquilino, né? Porque o terreno ele vai estar localizado num bairro que vai fazer com que você determine qual é o perfil de inquilino que você vai querer ter. Então, realmente eu acho que isso tem que ser feito de forma preliminar. Né? Você tem que consultar um arquiteto, você tem que ir até a prefeitura, né? Eu sei que pelo Brasil afora são várias realidades diferentes, né? Mas assim, você pode entrar no site da prefeitura, você pode pedir diretamente na própria prefeitura, né? Uma certidão de uso e ocupação do solo. Eu já sugeri isso para várias pessoas que me questionaram, né, como fazer, e aí nessa certidão vai vir lá direitinho, tudo escrito, bonitinho, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se pode ser multifamiliar, se vai ser unifamiliar, se você vai precisar de uma garagem para cada kitnet, se você vai poder ter uma garagem para 3 kitnets. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, você nem precisa de garagem, né, em algumas situações. Né, então, assim, realmente esse estudo prévio ele é muito importante. Se você pode verticalizar, né, essa é uma outra questão também, né, que vai impactar inclusive no custo da obra. Né? Se você puder verticalizar, claro, a obra fica mais cara, você vai gastar mais com fundação, mas se você gastou muito no terreno, como é o nosso caso aqui na minha região, os terrenos são muito caros, né? Então você tem que verticalizar. E não adianta você sair comprando o terreno, mesmo pegando uma série de informações que eu estou passando aqui, sem você também ter uma ideia de custo da obra. Né? Porque senão vai faltar dinheiro, e às vezes vai faltar dinheiro para você até concluir a primeira etapa da obra, né? O que seria uma grande tragédia. Né? Então realmente essa questão de você escolher o terreno, ela é muito complexa. É o que você falou mesmo, não adianta sair correndo e fazer mais ou menos, né? Você tem que se resolver, inclusive já buscando a ajuda de um profissional aí, para que você não tenha problemas. Né? Eu quando estava procurando os meus terrenos, e logo no início, né, eu não tinha esse conhecimento, então realmente eu cheguei a fazer proposta, né, por um terreno maravilhoso, que estava num preço ótimo. A pessoa que estava vendendo lá ia consultar a esposa, eu acho até que ele ia topar a minha oferta, e aí um amigo chegou e falou, cara, mas você deu uma olhada no que você pode construir nesse terreno? Aí eu falei, não, mas aqui nesse terreno, esse bairro é ótimo, dá uma olhada, ali na esquina tem um predinho, 3 quarteirões para lá também, né? Eu acho que dá para construir e tal. E aí quando eu fui, aí eu fiquei com medo, né? Na hora que ele, né, foi um amigo que, olha, se não fosse por ele ali, eu teria cometido o meu primeiro erro já logo na largada, né? E aí quando eu fui pegar todas essas informações que a gente está aqui debatendo, poxa, era um terreno que tinha uma proteção ambiental ali, né? Você só podia construir 50% do tamanho do terreno, então ele era um terreno, nem era grande, era um terreno de 200 metros quadrados, então eu só poderia construir 100 metros quadrados, imagina, o que ia dar para fazer ali, né? Então realmente foi um banho de água fria naquele momento, mas que foi um investimento também, né? Dali para frente, aí sim eu comecei a fazer essa pesquisa prévia, né? Esse estudo que demora, dá trabalho, frustra muito, né? Porque aqui em São Paulo, para quem deu uma olhada no meu canal, eu visitei praticamente quase 30 terrenos, né, num espaço aí de 2 meses, né, quer dizer, visitava terreno vários todos os dias, até encontrar um, que nem foi a minha primeira opção, né, mas era aquele lá, que estava destinado para mim, obviamente, né, aquele era o meu terreno, né, mas o percurso realmente é muito longo mesmo e a gente tem que tomar cuidado. Com relação à concorrência, Leonardo, aí na sua região, você é o único prédio de kitnet do seu bairro? Ou você tem concorrentes aí próximo? Olha, eu costumo dizer, não, eu tenho concorrentes aqui. Eu não digo nem concorrentes, né? Eu digo são amigos empreendedores, né? Porque eu não trato como concorrência. Eu não trato como concorrência, por quê?
porque eu não dou conta de alugar todas as minhas. Eu passo para os meus, vamos dizer assim, os amigos empreendedores, às vezes eles me ligam perguntando assim, olha, Leonardo, você tem vaga aí? Você tem vaga? Eu estou com um inquilino aqui, de repente você está com algum kitnet vazio. Eu falo, não, está tudo lotado. Então, eu não dou conta, você está entendendo? Eu passo para os meus concorrentes aqui. Inclusive, por isso que eu estou construindo meus 10 apartamentos novamente aqui. Então, que concorrência aqui, para mim, não é o problema, entendeu? Não é o problema aqui. As pessoas falam, às vezes tem essa coisa, a cidade pequena não vai ter muitas pessoas para alugar, aquele mito, né, de que cidade pequena não aluga kitnet fácil. É muito pelo contrário, cara. O déficit de construção de casa no Brasil inteiro, isso é um problema já nacional, né, um problema do Brasil realmente, é muito grande. É muita gente que não tem casa, que não tem condições de comprar um terreno e construir uma casa, porque nós sabemos que hoje uma obra não está barata, o terreno não está barato. Então tem muita gente que prefere, ou até mesmo vive por falta de condições mesmo, morando numa kitnet, num apartamento pequeno, e é muita gente. Então aqui eu não tenho problema. Eu tenho até um amigo meu aqui que está construindo aqui 10 kitnets, próximo das minhas 10 ali. Eu não tive na obra dele ainda, ele também trabalha embarcado, mas a qualquer dia eu vou lá na obra dele, para gravar um vídeo também lá dele, para ver como é que está funcionando a obra dele. O Diego falou que está indo aí para Espírito Santo para construir kitnet, hein? Ele está dizendo que tá gostando muito do que você está falando aí, que você não dá conta de atender, né, a população aí da região, ó, ele está empolgado aqui. Olha lá, Diego, fala com o Leonardo depois aí, porque eu também estou achando que é um ótimo negócio, viu? E aí falando sobre valores, Leonardo, que todo mundo gosta muito de saber valor, né? E como você falou, no seu canal se abre tudo, e eu também no meu canal procuro passar a maior quantidade de informações possíveis, que acho que é isso que ajuda as pessoas a irem atrás do sonho delas, né? Então, para falar de valores aí, claro que você tem empreendimentos em 2 momentos. Você tem um empreendimento já concluído de 6 kitnets. Eu gostaria que você falasse o quanto que você gastou para construir o seu predinho ali e a sua previsão de gastos agora, que eu imagino que seja uma situação muito diferente do que você vivenciou no seu primeiro empreendimento, né? É muito diferente, tá? Muito diferente. E eu costumo dizer o seguinte, você imagine bem, quando eu comecei o meu prédio lá, que eu finalizei dia 2 de fevereiro, já tem 3 anos vai fazer isso aí. 2 de fevereiro, quando foi em março começou a pandemia. Você imagine uma pessoa que está começando o empreendimento, que não tem experiência nenhuma, era o meu caso, né? Que estava começando o negócio. Quando foi dia 8 de fevereiro, eu comecei, eu anunciei, e logo em março, se eu não me engano, ou no finalzinho de fevereiro, começou a pandemia, né? É a seguinte coisa, de lá para cá, eu nunca fiquei sem alugar kitnet. Nunca fiquei sem alugar kitnet. Assim, no máximo que fica aí, Tata, é uma semana, e assim mesmo porque eu estou fazendo a peneira, eu estou escolhendo, entendeu? Se eu quisesse escolher, se eu fosse um cara mais despreocupado com a questão de escolher muito inquilino, igual está acontecendo agora, não que eu estou muito fazendo menos escolha, mas que o público, eu estou vendo que a demanda está muito alta. A minha demanda está muito alta. Então eu já, às vezes, quando um cara fala assim para mim, eu vou sair mês que vem, né? O contrato terminou, e aí, você vai renovar o contrato? A pessoa fala, não, Leonardo, eu vou entregar mês que vem. Eu já aluguei para o mês que vem, para você ter uma ideia. Eu praticamente já aluguei. O inquilino está saindo da casa com o outro inquilino querendo entrar. E eu, às vezes, tenho um dia e meio para poder dar aquela né, arrumada, poder dar aquela pintada, para dar aquela arrumada. Mas voltando para os valores aí, para falar de valor, o meu prédio aí, há 3 anos atrás, com terreno e tudo, eu gastei 250 mil reais. 250 mil. Há 3 anos atrás eu gastei, já com terreno, já incluso nessa obra aí. Você pode ver que foi um valor bem baixo aí. Por dia de hoje, você construir 6 apartamentos com terreno, 250 mil reais, eu acho que... Você está falando de 40 e pouquinhos mil reais, 42, 43 mil reais, já com terreno, né? Com terreno. Kitnets grandes, hein, pessoal? Grandes. O Leonardo, ele tem kitnets aí que ele chama de kitnet, né? Eu já chamaria de apartamento, né, de um dormitório, né? Porque são kitnets de 36 metros quadrados, né, que você falou, não é isso? Isso, e essas primeiras aí, como eu falei para você, eu não tinha muita noção de espaço, de tamanho, né? Porque foi o meu primeiro empreendimento, e eu não tinha essa noção muito grande. Então, eu fiz o mínimo necessário ali, assim, dentro da minha visão da época que eu tinha,
para poder não ficar muito pequeno. O meu medo era ficar pequeno demais, você está entendendo? Depois que, quando construí tudo, que eu aprontei, que eu entendi o negócio, nesses meus 10 prédios aqui, meus 10 apartamentos agora, eu já diminuí para 30 metros quadrados, que é o tamanho que eu considero ideal, assim, o máximo para um apartamento ou uma kitnet que você queira alugar, né? É claro que dependendo do modelo que você vai alugar, o loft, o kitnet, isso aí você depende muito desse modelo. Agora, para um apartamento de um quarto, que na verdade não é uma kitnet, é um apartamento de um quarto, eu costumo dizer que 30 metros quadrados é o tamanho assim, ideal para você alugar, né? Costumo dizer. E aí, com relação. Você já ia falar, inclusive, desculpa, eu acabei de interromper, mas justamente o custo agora nesse. Você está lá com a obra em andamento, né? Então eu sei que, obviamente, a gente não tem. Você não vai ter o custo certinho. Mas em termos percentuais, ou até mesmo em termos de valor, se você já tiver uma previsão, para quem gastou 42 mil, mas já somando o terreno, nas primeiras 6 kitnets, há 3 anos atrás, quanto que você espera gastar agora? Esse prédio agora, por incrível que pareça, apesar de o preço do material ter subido bastante, você sabe disso, você está construindo, você sabe o preço do material, principalmente a ferragem, subiu muito, né? O cimento nem tanto, mas a ferragem aqui na minha região, quando eu comecei a construir, ela deu uma disparada muito grande, aí ficou quase assim, inacreditável o preço da ferragem, né? Mas por incrível que pareça, nesse prédio novo aqui, eu vou conseguir de 35 a 40 mil por unidade pronta. Eu estou calculando isso aí. Vou fazer de tudo para diminuir, mas eu estou calculando de 35 mil a 40 mil. Mas aí as pessoas vão perguntar, mas Leonardo, se o preço lá atrás estava mais barato, né? Como que você vai conseguir diminuir agora, né? Eu vou conseguir diminuir, galera, porque nesse meu novo prédio aí eu estou fazendo a diária, o pedreiro eu estou trabalhando a dia, então a minha mão de obra diminuiu bastante, Tata. Porque no meu primeiro prédio eu fiz tudo a empreitada, você está entendendo? Batia a laje, uma empreitada, batia a outra laje, empreitada, rebocar outra empreitada. Então, dessa forma, para mim, se tornou mais caro. Agora, a diária, para mim, está se tornando muito mais barato, mas isso aqui não é uma regra, né? Eu costumo dizer que não é uma regra para todo mundo. Para mim, serviu, mas, de repente, para você, com um pedreiro que vai te enrolar, não vai servir. E na verdade, assim, como você já tinha dito também, né, que você tem essa questão de fluxo financeiro, né, você já sabe que você vai construir aos poucos, justamente para que você possa ter o recurso, né? Também não adianta você sair usando todo o seu recurso, e aí o recurso acaba, e aí você até gastou mais porque você tinha 3, 4, 5 pedreiros lá, e aí você tem que trancar a obra, né, para retomar dali 3, 4, 5 meses. Então, eu acho que é muito interessante isso que você está fazendo. Você está casando recurso disponível, né, com a velocidade da obra. Então, isso aí eu acho muito inteligente da sua parte, até para você não ter esse problema de ter que trancar a obra, né? Eu já vi muito isso acontecer, até com alguns colegas próximos aqui meus, né, acabou o recurso, né, e aí a pessoa tem que trancar a obra, né? Quer dizer, vou retomar daqui 4, 5 meses, né? Então aí você fica com aquele empreendimento parado ali, que pode ser um problema, né? Você pode ter furto de material, você pode ter invasão, sem contar a preocupação, né, de ter um imóvel lá parado, né? Mas realmente eu acho que é interessante, né? E aí nesse custo aí que você falou agora, que vai ser entre, repete para mim, entre 40 e 45, 35, é isso? 35 e 40. 35, 40, eu coloquei mais 10 em cima aí, né? Isso já somando o terreno ou não? Sem o terreno? O custo da obra? Da obra, Tata. Esse aí vai ser o custo da obra. Tá. Que eu acho que é o parâmetro interessante. Como o terreno varia muito, né? Valores, né? Eu acho que é sempre legal a gente falar de custo da obra mesmo. Ó, aqui tem um colega aqui perguntando como que é o Rialdo. Desculpa se eu estou errando aqui a pronúncia do seu nome, tá? Riadel. Ele está perguntando como que é a questão de recuo frontal aqui em São Paulo, né? Que é onde eu moro, né? Olha, aqui em São Paulo, o recuo ele é de 5 metros. Você precisa respeitar os 5 metros. Porém, existem alguns incentivos da prefeitura que se você conseguir encaixar a sua obra dentro dessa legislação, aí você não precisa ter recuo, tá? Que é uma legislação nova, né, de 2014 para cá, onde a prefeitura quer adensar alguns bairros, né?
que tem estrutura de transporte público, que tem equipamentos públicos ali próximos, então são bairros onde a prefeitura, inclusive, não quer mais carros, né? Então ela restringe vagas de garagem, até o oposto do que acontece na maior parte do país, onde a prefeitura exige vaga, né? Então aqui em São Paulo, se você conseguir encaixar o seu empreendimento nessa legislação, você não precisa respeitar o recuo frontal. O recuo pode ser zero, né? É claro que ninguém faz zero, né? Porque é muito desagradável você ter um apartamento, uma kitnet na calçada, né? Então, as pessoas sempre fazem um recuo aí, eu sugiro que sempre de no mínimo 2 metros, né? Justamente para você poder aproveitar bem o terreno, sem comprometer, né, a questão de entrada, de fachada e de tudo mais, né? Pessoal, façam as suas perguntas aí. Aqui eu tenho o colega Antônio Santos, que está com um projeto para construir 6 kitnets. Sucesso para você aí, Antônio. Pode contar com a gente aí no que você precisar, viu? O Leonardo tem mais experiência que eu, hein, em gestão de kitnets. Manda a pergunta para ele primeiro. O homem está construindo 50 kitnets, conhece muito. Ó, tem gente aqui que está dizendo, Leonardo, que já te segue. Gente, o Leonardo, ele tem quase, eu estava vendo hoje, são quase 17 mil seguidores no YouTube. O cara não é fraco não, viu? Falando de kitnet, mais de 1 milhão de visualizações. Você sabia disso, Leonardo? Que não sabia, tem não. Um cantinho, tem um cantinho ali no YouTube que você entra lá, você pode fazer isso em qualquer canal. Aí tem lá a aba lá, sobre, aí você clica lá, aí lá tem o tamanho da capivara do rapaz ali, viu? O cara tem 1 milhão de visualizações já no canal dele, gente. Realmente o cara é fera. Tá vendo? Você não sabia disso daí, né? Não sabia, não sabia. Olha, mão de obra, né? Tem um colega aqui, JR, perguntando quanto que eu pago de mão de obra. Pessoal, a minha mão de obra aqui, até pelo fato de eu estar em São Paulo, né, é bem diferenciada. Eu tenho uma equipe que está comigo já há mais de 15 anos, né, que fizeram reformas de escritórios, construíram algumas coisas para mim, e aí de 4 anos para cá, quando eu comecei realmente a mergulhar de cabeça nessa questão de comprar terreno, construir, sobrado e vender, né, que até então era o que eu mais fazia, né, antes de eu entrar no mundo das kitnets. Então, assim, esse pessoal está comigo há muito tempo. Então, hoje eu pago mais ou menos R$500 o metro quadrado de área construída, né, que aqui para São Paulo, hoje em dia, eu tenho consciência disso, é muito difícil você encontrar, né, valores assim. A média aí está por volta de 650, R$700. Só que o que acontece, né? Eu acabo fazendo algumas coisas um pouco diferentes do que as pessoas fazem também. Eu, por exemplo, só começo a contar a metragem a partir do primeiro dia de alvenaria, né? Então tudo que acontecer antes, né, que é muita coisa, né? Porque você tem demolição, você tem fundação, né, você tem baldrame, você tem um monte de coisa que acontece antes de você colocar o seu primeiro bloco ali, né? Então tudo isso eu pago à parte, né? Eu pago à parte. E também tem algumas outras coisas, né, que eu vou sempre negociando com o meu empreiteiro, para eu poder manter os R$500, né? Que eu acabo também absorvendo. Então, por exemplo, na minha última obra eu acabei absorvendo pintura, não saiu do bolso dele, né? Porque quando eu falo há 4, 5 anos atrás, era R$500 já nas chaves, né? Então ele fazia tudo, desde a fundação até a parte elétrica, pintura, né? Então, assim, eu procurei manter os R$500, que é para eu poder me planejar, mas como é uma equipe que está comigo há muito tempo, né? Viraram amigos praticamente, então, obviamente, eu vou também fazendo essas coisas aí por fora, né? Por assim dizer, porque senão para a pessoa também não dá, né? A gente está aqui em São Paulo, o custo de vida realmente é muito alto para essas pessoas também. Que mais que a gente tem aqui? Compensa fazer kitnet com garagem, porque aqui é obrigatório. Eu não sei qual que é a cidade que ele está, mas eu diria aqui para o meu amigo que a maior parte dos municípios em São Paulo exige garagem, não tem muito como você fugir disso, né? Exige garagem, né? São Paulo tem uma legislação um pouco mais moderna, aí, né? A terra das construtoras, né? Aqui tem muita flexibilização, muito lobby das construtoras aqui, então tem uma flexibilidade muito maior. Mas a maior parte exige garagem. Agora, né, Leonardo, você deve pegar muito isso nas suas mentorias aí também. Você aprova um projeto na prefeitura, né, e se você não precisar do Habite-se, né, você pode executar outro, não é não, Leonardo? Que não seja talvez tão diferente, né, do projeto aprovado da prefeitura, né?
Não, eu costumo dizer, Tata, o seguinte, cada cidade, né, é uma realidade diferente. Né? São Paulo é uma, você mora no interior é outra, você vai morar lá na Bahia, tem inscrito no canal e seguidor do Brasil inteiro, inclusive até fora do Brasil, né, que está construindo aqui no Brasil. Então, o que acontece? Às vezes você olha no YouTube assim, tem muita kitneteiro no YouTube, o cara vai, não tem garagem nenhuma nas kitnets dele. Aí a pessoa vai começar a construir, ela olha e fala assim, poxa, aqui no meu lugar pediu uma garagem por cada kitnet, né? Aí ela fica desesperada, né? E ali agora, meu sonho de construir kitnet. Eu falo, calma, tem jeito, tem um processo. Aqui existe um processo que às vezes assim, não é tão legal como você falou. De repente, lá na frente, você não vai conseguir o habite, como você falou, né? Mas se você for numa cidade do interior, como é a minha, não uma cidade aí muito populosa, como é São Paulo, um centro de uma capital, você consegue, eu costumo dizer, nos meus 6 primeiros apartamentos, o que eu fiz? Qual foi a minha estratégia? Eu fui na prefeitura e me falaram assim, você precisa de uma vaga de garagem para cada kitnet. Eu peguei, fui na prefeitura, fiz ali os três andares de baixo, com as 3 vagas que a prefeitura quis, tudo bonitinho, tudo certinho, aprovei meu projeto, paguei todas as taxas bonitinho, beleza. E para cima, meu filho, eu peguei, só fiz a planta da de cima mesmo, normal, e toquei a minha obra direto. E aí depois, quando eu terminei a minha obra, que a prefeitura aqui no meu lugar, ela não embarga a obra, você tá entendendo? Ela não vem aqui multar você, nada disso, né? O que aconteceu? Depois que estava tudo pronto, eu fui legalizar o meu projeto. Eu fui na prefeitura, paguei uma multa, devido a eu não ter garagem, na época foi 700 e poucos reais, se eu não me engano, que eu paguei de multa, legalizei meu projeto e está lá rodando de boa. De repente, essa pode ser uma estratégia para você. Com certeza, com certeza. E aí, esse é um assunto que, olha, tem várias pessoas fazendo pergunta com relação a isso. Pessoal, é exatamente o que o Leonardo falou. Você vai ter que saber, você vai ter que estudar como é que é a realidade dentro da cidade que você está construindo. Muitas vezes dentro do bairro, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem realidades diferentes em bairros diferentes. Às vezes bairros distantes 5, 6, 10 quilômetros apenas um do outro. Você tem o fiscal lá que passa todo dia. Tem o fiscal que passa todo dia. Tem colegas meus aí que dizem que o fiscal virou, inclusive, que não tenha nenhum, né, nos acompanhando aqui ao vivo, né, mas que o fiscal virou sócio da obra, né? Virou sócio da obra. Por quê? Porque o cara estava irregular, ele queria construir daquele jeito que, né, enfim, né, de qualquer jeito, e o fiscal ia lá tomar café com o cara todo dia, né, virou amigo ali, né, entre aspas, né. Agora, você tem situações onde você não tem fiscalização. Então, eu acho que, claro, tudo é questão de risco que você deseja assumir, questão de objetivo seu naquele momento, né. Assim, nos meus empreendimentos, eu vou tirar o Habite, né? Eu já fiz todo o projeto, como eu tenho cabeça de construtor, né? E esse é um problema meu, tá? É bom que todo mundo entenda, né? Esse é um problema, porque a cabeça do construtor, e eu sempre construí para vender, então eu sempre precisei do Habite, né? Então a cabeça do construtor, quando você migra para o mundo das kitnets, que é uma renda passiva que você vai ter, né, enfim, é um imóvel de renda que você não vai comercializar esse imóvel, então a gente acaba sofrendo muito, né? Eu tenho plena consciência, né, de que eu estou tendo um gasto maior, sem dúvida alguma, pelo fato de eu querer ter o Habite, mas é uma questão de uma decisão de momento, né? Talvez até num próximo empreendimento eu mude de ideia, né? Isso é bem possível, inclusive, que aconteça, mas é algo que eu pensei da seguinte forma, né? Eu falei, poxa vida, né? Amanhã ou depois eu não sei o que os meus filhos, né, que vão ficar lá com os empreendimentos vão querer, então de repente eles vão querer vender, né? E aí você tendo as matrículas individualizadas, talvez seja mais fácil de vender, mas também eu já tive colegas que falaram, olha, Tata, na verdade você pode vender um empreendimento, né? É como se fosse um hotel, né? Um hotel você não vende o quarto do hotel, você vende o prédio, né? Então realmente é uma questão assim de, eu acho que vai muito do estilo, né? De a forma de pensar de cada um naquele determinado momento. Agora, uma coisa assim que eu pessoalmente sugiro, busque a aprovação do seu projeto na prefeitura, eu acho que isso é importante, né? Claro, principalmente em cidades maiores aí, né? E aí depois, se você vai fazer uma modificação aqui, uma modificação ali, porque você não vai atrás do Habite, aí já é uma outra questão, né? Eu tenho colegas aí que aprovaram 5 apartamentos,
com 5 vagas, e na hora de executar, eles pegaram o apartamento, eles conseguiram inclusive o Habite, né, conseguiram o Habite, e depois eles pegaram aqueles 5 apartamentos, dividiram na metade, o que era 5 virou 10, né, mantiveram as 5 vagas, e estão lá, felizes da vida, lá, rentabilizando em cima daquela situação, né, então... tem aqui colega de Guarulhos, né, falando que é possível aguardar a anistia e regularizar futuramente. Foi o que o Leonardo fez, né, Leonardo? Você pagou a multa lá, regularizou e resolveu o problema. Eu tenho uma outra colega aqui, Leonardo, pessoal, a gente está caminhando já para o final aqui da nossa live, que eu sei que o Leonardo, inclusive, tem um compromisso aí que ele tinha dito para mim, eu estou segurando ele aqui. Com relação a EPS, Leonardo, eu não conheço muito sobre EPS, a não ser pelo que eu estudo, pelo que eu vejo no YouTube, né? Você chegou a estudar alguma coisa com relação a esse método construtivo, que é o isopor, né? Construção de isopor. Isopor. Sim, eu também tive investigando algumas coisas, inclusive eu perguntei, até tem uns amigos aí no YouTube também que construíram com isopor, né? Eu até fiz umas perguntas para eles lá. E interessante que a questão da velocidade da obra, né? O isopor, assim, isopor é igual o método que você está construindo. A velocidade da obra ela é muito maior do que o método tradicional. Isso é inquestionável. A velocidade da obra do isopor ela é muito grande, né? Mas, porém, quando você vai partir para a questão financeira, a questão de custo da obra, eu costumo dizer que tem dependendo da cidade, sai até um pouco mais caro do que o padrão normal. Inclusive, isso aí, quem me falou isso foi uma pessoa que construiu, até mesmo ele construiu a parte de baixo, 3 lofts embaixo, com isopor, e em cima ele já modificou, ele já construiu do método tradicional, porque ele viu que era mais caro construir com isopor, né? Eu não sei se foi dependente da região onde ele está, eu não sei se foi por causa da mão de obra que ele teve, mas ele chegou a essa seguinte coisa, isopor está saindo mais caro do que o método tradicional ou o método desse aí que você também está construindo aí, né? Que é o método estrutural. Porém, a velocidade da obra ela é incomparável. Você tem razão, é exatamente esse o feedback que eu tenho. Que primeiro, a mão de obra é muito difícil de encontrar e quando encontra, acaba sendo muito mais caro. E isso acaba comprometendo aí, né, a questão de custo final, né? Leonardo, tem uma pergunta aqui para você, e aí, pessoal, quem quiser fazer pergunta, a gente vai responder mais uma só, tá? Depois dessa aqui. Leonardo, o que você acha de fazer 2 paredes duplas nas divisórias das kitnets, para evitar ruídos de uma para outra? Beleza, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, isso aí foi eu não vou dizer um erro, né? Mas foi uma deficiência que eu encontrei no meu primeiro prédio. Eu construí no método tradicional e eu coloquei a lajota lá, aqui no Espírito Santo, aqui o tijolo baiano, vários lugares chamam diferente, né? Tijolo baiano comum de 9 centímetros. Eu coloquei nas divisões. E o que eu observei? Que a questão do ruído, nada que impeça você de alugar o seu apartamento, sabe? Mas é uma questão de melhoria. Nesse meu novo prédio aqui, nas divisões, Tata, o que eu fiz? Eu optei ali e eu estou achando que eu vou conseguir um resultado excelente. Eu coloquei nas divisões a questão do bloco de 15. Na largura dele é 15 centímetros. Por quê? Porque o bloco, a acústica do bloco de cimento, ela é muito melhor do que o tijolo. Porém, a térmica do tijolo, ela é muito melhor do que a do bloco, você entendeu? Então tem essas duas nuances aí nessa forma de construir. Então o que eu fiz? Eu coloquei ali as divisões todas de tijolo, como normal, a parede na frente, mas nas divisões entre uma kitnet e outra, eu coloquei esse bloco de 15 para poder atenuar a questão do barulho. O seu inscrito aí falou colocar 2 paredes, né? Assim, tem muita gente que coloca o tijolo deitado, né? Eu acho que um bloco de 15 ou até mesmo um bloco de 20 já é o suficiente para você amenizar esse barulho aí. Aqui tem um colega perguntando quando que vai sair o vídeo a respeito do custo, né, que eu tive com os 4 sobrados, né, que são os sobrados que eu estou aguardando sair o Habits para poder comercializar. Terminei agorinha, né, de construí-los e vai sair em breve. Eu estou só esperando sair realmente o Habits, até para poder pagar as taxas, né, os impostos, principalmente o INSS, né, que é a parte mais cara, né, o imposto mais caro é o INSS da obra, né, então eu estou só esperando sair, eu acho que deve sair talvez aí ao longo da semana que vem, e aí assim como os outros sobrados que eu vendi, que tem vídeo já no canal falando sobre custos, eu vou subir os custos para vocês, tá?
O que é muito interessante porque é o custo mais atual, né? Eu terminei a obra agora, já peguei aí todo o efeito pós-pandemia, né? Então vai ficar legal para vocês poderem ter uma noção aí. Aqui tem um colega perguntando como que a questão, o resultado financeiro, perguntou também se a gente já falou sobre financiamento. Pessoal, não falamos, né, Leonardo, sobre financiamento. Eu acho que cabe talvez uma próxima live aí. Isso, vamos marcar. Encontro, né, para a gente poder falar sobre isso. E, pessoal, caminhando aqui para os nossos finalmente, eu quero agradecer aí a todos que acompanharam aqui a nossa live. A nossa live ela foi dividida em 2 etapas, né? A primeira etapa a gente estava com um problema técnico aí, né? Para quem entrou agora não ficou sabendo, para quem está desde o início, de novo, peço desculpas aí, problemas técnicos acontecem, ainda mais que é a primeira live que eu estou fazendo aqui, mas tudo se resolveu. E no início da live eu estava dizendo que para mim é um grande prazer estar recebendo o Leonardo aqui, por 2 motivos. Primeiro, porque é a primeira live que eu faço. Então, é o meu primeiro convidado, eu nunca vou esquecer, né? E segundo, porque o Leonardo foi uma das pessoas nas quais eu me inspirei, né, para entrar nesse mundo das kitnets, né? Ele, inclusive, ficou sabendo disso ontem só, né? Eu até tenho um vídeo no meu canal onde eu falo sobre os gurus, né, que me inspiraram a entrar nesse mundo das kitnets. É um vídeo que foi um dos primeiros vídeos que eu publiquei no meu canal, acho que há uns 4, 5 meses atrás, e o Leonardo estava lá, ele está lá, realmente uma pessoa aí muito carismática, né? Todo mundo, acho que a maioria aqui dos que estão na live já conheciam o Leonardo. Para quem está conhecendo ele agora, já viu que é uma pessoa extremamente carismática. E, Leonardo, eu quero te agradecer demais aí, cara, por ter investido o seu tempo aí comigo aqui, com os nossos colegas aqui, e passar para você agora deixar a sua mensagem final aí para todo mundo que está nos acompanhando. Tá, eu que agradeço a você aí pela oportunidade, aos seus inscritos, aos seguidores aqui no Instagram, os inscritos lá do meu canal, segue também o canal do Tatá lá, tá, kitnet do Tatá, bacana para danar. Tem muitos aqui seguidores meus aqui do Instagram, aqui, um abraço a vocês aqui que seguem a gente no Instagram, um abraço, um prazer imenso poder compartilhar, né, Tatá, daquilo que a gente errou, daquilo que a gente acertou, porque é ao longo do tempo que nós vamos pegando as experiências. Então nós estamos aqui unicamente para poder agregar. Você que está querendo construir kitnet, está querendo viver de renda passiva, eu falo sem sombra de dúvida para você, é um excelente negócio, é uma excelente renda aí, e não é negócio assim que as pessoas ficam assim, às vezes ficam meio receosas de dar errado. Não, se você seguir as dicas e você fizer as coisas certinhas, com certeza vai dar certo para você também, porque deu certo para mim, está dando para o Tatá, deu para o Viver de Kitnet, para o Edgar e a Emily, deu para todo mundo, então vai dar para você, se Deus quiser aí. Um abraço a todos, é um imenso prazer falar com você, um abraço aí, galera. Valeu, pessoal, muito obrigado aí e até a próxima. Tchau.